Este ano entrou em vigor uma lei que impede os restaurantes de cobrarem produtos que o cliente não pediu. Há até situações em que não é obrigatório pagar, não se é obrigado, aliás, a pagar o que consumiu. Mas a chamada lei do couvert está escrita de tal maneira que permite várias interpretações. O Contas Poupança explica-lhe quais são os seus direitos e as obrigações dos restaurantes a partir de agora. Ir ao restaurante é muitas vezes uma verdadeira caixinha de surpresas na altura de pedir a conta. Por isso, neste Contas Poupança, vamos conhecer uma lei cheia de boas intenções que pretende que isso não volte a acontecer. Aqui não é o caso, mas em muitos restaurantes, assim que nos sentamos à mesa, já está à nossa frente uma montra de entradas, salgadinhos e tudo o que possa encher o olho a quem vem com a barriga a dar horas. Muitas vezes nem perguntam se queremos e começamos a petiscar ainda antes de saber quanto é que isto nos vai custar. Há entradas que em alguns casos são mais caras do que o prato principal e só damos por isso na altura de pagar. Foi assim que nasceu a lei do couvert. Couvert é a palavra francesa para o que costumamos chamar normalmente entradas. O pão, a manteiga, as azeitonas e o resto. A ideia é saber os preços antes de consumir. É sobretudo por uma questão de não ser questionado o consumidor se deseja ou não essas entradas e ele ter que tomar essa decisão, a maioria das vezes, sem saber qual é o valor das entradas e, portanto, acaba por ou aceitar ou não, mas sempre com esse constrangimento de não querer ser indelicado, perguntar o preço. Não vou dizer que não, mas sei que isto me vai sair caro. Exatamente. Portanto, nem como com gosto. É mesmo isso. Então a lei é esta. Diz aqui que nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo o couvert, pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou por este for inutilizado. O inutilizado não fica claro. Não fica claro que se eu consumir, estou a consumir e, portanto, devo pagar, e se eu agora der uma trinca em cada um destes, uma trinquinha pequena, estou a inutilizar. Já não devo? A lei, por acaso, podia ter sido aproveitada a ocasião de ser uma norma que se dirigia especificamente a alimentos e ter usado a expressão consumir e ser mais clara, mais evidente, quer para os empresários da restauração, quer para os consumidores. É então aqui que começa a polémica. Para a Associação Portuguesa de Direito do Consumo, o que a lei diz é que, se não pediu, não precisa pagar, mesmo que consuma as entradas. Para a associação, que representa os restaurantes, inutilizar não é comer. E se o consumidor comer, tem de pagar. Confesso que a solução que foi a opção do legislador talvez não tenha sido a mais feliz e talvez pudesse ser mais clarificadora ainda. Agora, aquilo que nós lemos da lei, para nós é claro, portanto, ou não foi por ele solicitado e ele não consome e, portanto, não pode ser cobrado, ou então, ele não tendo solicitado o couvert, mas tendo comido o couvert, obviamente que tem que o pagar. Vamos ver então como é aqui neste restaurante em Matosinhos. Primeiro, as emendas. Boa tarde. Em primeiro lugar, devia vir, de facto, a emenda, para nós podermos Ainda antes de qualquer coisa. Ainda antes de qualquer coisa. Pão, antes exatamente. Da manteiga, a não ser que o pão e a manteiga sejam oferecidos. Caso contrário, tudo o que for cobrado deveria vir primeiro a emenda, para a pessoa poder consultar os preços, ver e esses preços estarem lá também de forma evidente, se há unidade, se é o prato, como é que é, e de facto depois perguntar se desejamos entradas e quais. Desculpe, quando espera um bocadinho, desejam algumas entradas? O cliente também, ao ver o empregado ao posto, se não quer, manda retirar. Porque sabe muito bem que se uma pessoa introduzir na mesa é com a intenção que o cliente pague. Não é a intenção de oferecer ao cliente, porque hoje em dia ninguém oferece nada a ninguém. Vai desejar alguma sopa, vai desejar isto, vai desejar aquilo. Já com os preços na mão. Naturalmente, a primeira coisa que fazemos é facultar a emenda ao cliente. Tenham o cuidado de, antes de trazer o couvert para a mesa, coloquem a questão ao cliente. Pode-se o colocar? Desejam que eu coloque o couvert na mesa? E, portanto, tudo se tornaria mais simples se esta boa prática fosse, de facto, imprimida no dia-a-dia. Esta é a situação ideal do ponto de vista dos restaurantes, mas, como vimos, há opiniões diferentes sobre se o cliente pode ou não recusar-se a pagar se o empregado não perguntou se queria entradas e acabou por comê-las. A Associação Portuguesa de Direito do Consumo diz que não tem de pagar. A Associação de Restaurantes, a DECO e o Ministério da Economia dizem que sim.
Consumir faz toda a diferença e comer sem pagar pode ser considerado abuso de direito. Os clientes concordam com a nova lei. E muitas vezes vem e dizem, mas eu não quero isto. Deixa ficar, não se preocupe. Depois no final vem a conta e temos que pagar, não é? Mas já lhe aconteceu alguma vez? Já me aconteceu. Evidentemente que tudo o que eu comer, em princípio, tenho que pagar. O que acontece é que o preço, se não estiver definido, leva a abusos porque os preços dessas coisas são sempre mais caros do que aquilo que nós estamos a contar. Mas há uma coisa em que consumidores e restaurantes concordam. A lei podia ser bem mais clara. É difícil perceber o que quer dizer inutilizar. Pode ser, por exemplo, entornar um copo de água em cima das entradas ou o prato dos salgadinhos cair ao chão. Mas enquanto o português da lei não for melhorado, há coisas que não oferecem nenhuma dúvida. Por exemplo, se o couvert não estiver discriminado no menu por unidade, não é obrigado a pagar essas entradas. A partir de agora, é ilegal pôr um preço único para um conjunto de alimentos e só paga as unidades que consumir. Se só comer um croquete, não tem de pagar 5. Mas esta frase da lei tem de estar impressa na ementa na entrada dos restaurantes e em cada uma das ementas individuais. Se não estiver, a multa pode ir dos 450 aos 24.000 euros, só por esta frase não estar lá. Não tinha conhecimento disso, mas não me custa nada pôr, assim como é obrigatório ter a frase que diz que os preços são com IVA incluído à taxa, não sei o quê, portanto, são as indicações. E esta informação ainda não passou aos proprietários dos restaurantes? Ainda não passou. Como acabamos de ver, o objetivo desta lei é evitar abusos por parte dos restaurantes, mas, por outro lado, pode levar a abusos por parte dos clientes. Por isso, tal como em tudo o resto na nossa vida, o melhor mesmo é aplicar a lei do bom senso. Joaquim Gomes e Pedro Anderson, SIC.